Ultimamente, os meios de comunicação social têm divulgado com uma certa frequência realidades que nós, povo brasileiro, costumamos qualificá-las por escândalos, especificamente na área da política. Escândalos envolvendo alguns dos nossos homens públicos. Escândalos apresentados como realidades repugnantes, supostos crimes, alguns deles já confessados. E verdadeiramente eles são escândalos. Hoje nós vamos tratar dessa realidade mais à luz da Bíblia, porque a palavra escândalo é uma categoria bíblica. É uma palavra que aparece muitas vezes na Bíblia, com dois significados, como nós veremos. Obrigado pela sua audiência, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Você está assistindo ao programa Luz da Vida, que vai ao ar todas as semanas. Falar de escândalo é falar de uma realidade que está sempre associada a atitudes humanas. Ordinariamente não se fala de escândalo na natureza, seja no reino vegetal, seja no reino animal, animais irracionais. Escândalo é somente no mundo humano. Mas o que é um escândalo? Qual a etimologia dessa palavra? A Escritura foi redigida no Antigo Testamento, boa parte dos livros do Antigo Testamento em hebraico, outra parte em grego. Da mesma forma, o Novo Testamento, praticamente todo ele foi escrito em grego. Somente a versão de Mateus original foi escrita em aramaico, mas se perdeu. O que nós temos é o original grego. E na língua grega existe uma palavra, skandalon, que significa pedra de tropeço. É uma realidade que leva uma pessoa a cair. Existe na Bíblia o escândalo bom e o escândalo mau. O escândalo desejável e o escândalo condenado. O escândalo reprovável por Deus. Mas como assim? Se escândalo é pedra de tropeço, existe escândalo bom? Deus recomenda que nós escandalizemos as pessoas, é isto? Não, não é isto, mas é quase isto. Veremos no decorrer desse programa que o próprio Deus é um escândalo. Por quê e para quem ele é escândalo? Convido você a ficar até o final do programa diante do televisor, porque você vai descobrir em que sentido. Mas nós vamos começar a citação de alguns textos da Escritura que tratam do escândalo mau, do escândalo nocivo, do escândalo prejudicial. Dos lábios de Jesus saiu esta palavra. Jesus chamou determinadas pessoas de pessoas escandalosas. Veremos a frase exata de Jesus exatamente agora. Então, com a palavra, nosso Senhor Jesus Cristo, que respondeu, reagiu a uma atitude de alguém que caminhava com ele e que fez para nosso Senhor Jesus Cristo uma proposta indecente. Ele escandalizou Jesus e Jesus o reprovou. Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 23. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isto, Senhor. Isto não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe:
Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Pedro havia feito uma proposta para Jesus, que Jesus não fosse até o fim com o seu propósito de subir a Jerusalém, porque ele acabaria morrendo. Mas foi exatamente para isto que Jesus veio. Apesar de motivado por uma boa vontade, Pedro acabou aqui sendo instrumento de Satanás, porque, por meio de suas palavras, Jesus foi tentado a não consumar a obra para a qual ele veio. Tu és para mim um escândalo, pedra de tropeço, ocasião de pecado, instrumento do demônio para que Jesus pecasse, desobedecendo ao Pai. Esse é o escândalo mau. Quando nós, mesmo cheios de boa vontade, acabamos contribuindo para levar uma pessoa para pecar. Acabamos arrastando ou propondo com nosso mau exemplo, com nossas más palavras, com nossos maus conselhos, sugerindo uma pessoa, arrastando uma pessoa, levando uma pessoa a pensar o que não é de Deus, a dizer o que não agrada a Deus, a fazer o que ofende a Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 17, o apóstolo Paulo adverte os cristãos da cidade de Roma a desconfiar daqueles que causam escândalo. Vejamos o que ele diz nesse texto muito precioso. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Já naquele tempo, no seio da comunidade cristã de Roma, haviam os escandalosos, aqueles cuja conduta, cuja pregação, cujo comportamento, cujas atitudes provocavam danos na comunidade. O remédio, neste caso, é evitá-los. Aliás, no próprio senso comum da palavra, ninguém bem formado, ninguém que recebeu uma formação cristã esmerada, e até os não cristãos, mas com princípios sólidos, desejam conviver com pessoas escandalosas, palavras escandalosas, atitudes escandalosas, inconvenientes, que levam os outros à perplexidade. Evitai-os. Mas não era somente na comunidade cristã de Roma, mas também na comunidade cristã de Corinto, de Roma na Itália para Corinto na Grécia. Vejamos o que o mesmo apóstolo Paulo, sabedor de que no seio da comunidade cristã de Corinto havia escandalosos, reparem o que ele diz. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, de 1 a 3. Na qualidade de colaboradores seus, exortamo-vos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois ele diz, eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. A ninguém damos qualquer motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja criticado. Paulo tem consciência de que um comportamento indigno resvala imediatamente na credibilidade do Evangelho. A crítica se dirige não apenas ao escandaloso, mas à mensagem que ele anuncia, mas à instituição a qual ele pertence. O cristão deve ter este cuidado. O ditado, portanto, de que eu não devo satisfação a ninguém, isso não vale para o cristão que recebeu da parte de Deus e da Igreja
a responsabilidade de anunciar o Evangelho, dando credibilidade a Cristo e à mensagem dele, e também credibilidade à Santa Igreja. A ninguém damos motivos de escândalo. Percebe-se por isso a gravidade de uma atitude escandalosa que chega ao conhecimento dos fiéis. Jesus, certa feita, disse que aquele que escandaliza um só desses pequeninos, melhor seria que amarrasse uma pedra no pescoço e se atirasse no fundo do mar. Ou seja, fazendo isto, a pessoa se mata. É como se Jesus dissesse: a punição, o castigo para um escandaloso é muito maior do que a morte dele. Há algo pior para um escandaloso que a morte física, é a morte eterna. Este é o escândalo mau. Este é o escândalo perverso. Esta é a grande tragédia. Este é o grande mal que se pode causar à Igreja. Diz-se que, ao longo da história da Igreja, muitos males contra ela vieram de fora. E é verdade, isso continua a acontecer. Mas também o perigo para a Igreja vem de dentro, quando os próprios cristãos, sejam eles clérigos ou leigos, inseridos numa sociedade que não necessariamente é toda cristã. A cristandade acabou, mas com a sua conduta indigna causa escândalo. Arreda-te de mim, Satanás, disse Jesus a São Pedro. Trata-se, portanto, de um perigo, de um risco, de uma realidade extremamente letal, perigosa, funesta e que deve ser evitada a todo custo. E como se evita um escândalo? Procurando-se viver santamente, procurando-se viver na coerência da fé, procurando-se continuamente a conversão, pedindo a Deus que não nos permita cair em tentação e que nos livre do maligno. Quem está em pé, tome cuidado para não cair, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 12. No próximo bloco, trataremos do escândalo bom, do escândalo recomendável por Cristo, do escândalo agradável a Deus Todo-Poderoso. Até breve. Agora, nesse segundo bloco, vamos tratar do escândalo bom, do escândalo que agrada a Deus. Deus que é um escândalo, o Evangelho que é um escândalo, nosso Senhor Jesus Cristo, o escandalizador, sempre o escândalo bom. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos de 30 a 33, o apóstolo fala do escândalo que agrada a Deus. É o escândalo que é o cerne do Novo Testamento, o escândalo da redenção, o escândalo da morte de Cristo no Calvário. Vejamos a primeira citação do escândalo bom. Então, que diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justificação a que vem da fé, ao passo que Israel procurava uma lei que desse a justificação, não a encontrou. Por quê? Porque Israel a buscava como fruto não da fé, e sim das obras, e tropeçou na pedra do escândalo. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair. Quem nele crê, não será confundido. Deus coloca no seio de Israel uma pedra de escândalo. Aquela pedra citada no Salmo 117, a pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, é o próprio Jesus Cristo. Mas pedra de escândalo em que sentido? Para confundir os que estavam no pecado.
para perturbar os que viviam nas trevas, para deixá-los sem rumo e sem prumo, para desorientar aqueles que viviam sob o poder do maligno. Mas é uma desorientação, é uma desestruturação, é uma confusão boa, porque quem está nas trevas, Deus Todo-Poderoso, os amando, confunde-os para que eles acordem, para que eles despertem, para que eles se convertam. Diz o Salmo 145, o Senhor ampara o órfão e a viúva, no versículo 9, mas confunde o caminho dos maus. Quando o demônio nos confunde é para nos afastar de Deus, e quando Deus nos confunde é para nos livrar do diabo. Fique isso bem claro, caríssimo telespectador. Mas vamos a um outro texto. O apóstolo Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 1, de 22 a 24, chama nosso Senhor Jesus Cristo de escândalo. Os judeus procuram uma coisa, os gregos procuram outra coisa, mas a pregação cristã nem é aquilo que os judeus pedem, nem é aquilo que os gregos reclamam. Vejamos o Evangelho como escândalo, a mensagem cristã como escândalo, Jesus como escândalo, o Calvário como escândalo, nos lábios e na pena do apóstolo Paulo. Os judeus pedem milagres. Os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Quando uma pessoa não pensa segundo Deus, vendo, lendo, contemplando, ouvindo a mensagem que procede de Deus, ela fica perturbada, ela fica transtornada. Mas a mensagem de Deus não pode ser mudada. O mistério do amor de Deus já se revelou e os apóstolos não podem pregar outra coisa. E enquanto a pessoa que ouve a mensagem cristã se encontra nas trevas, ela fica realmente escandalizada, transtornada, não entra na sua cabeça, a não ser que ela aceite que o Espírito Santo coloque, incuta no seu coração a mensagem do Evangelho, o que acaba acontecendo com a sincera conversão. No dia de Pentecostes, muitas pessoas em Jerusalém escutavam os apóstolos a pregar, precisamente o apóstolo Pedro. Irmãos, o que devemos fazer? Num primeiro momento, aquele escândalo, aquela mensagem que eles nunca tinham ouvido, causou um impacto tremendo no coração deles. E eles ficaram compungidos, convertidos, arrependidos. Irmãos, o que devemos fazer? São Paulo, portanto, aqui diz, os judeus pedem sinais, eles querem milagres, eles querem coisas miraculosas, eles querem espetáculo, eles querem coisas sobrenaturais. Os pagãos, eles querem sabedoria, os gregos, eles querem eloquência, eles querem uma espécie de filosofia, mas nós não apresentamos, não temos condições de dar o que eles querem, o que eles esperam. Nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, porque é loucura, humanamente falando, crer que Deus tenha se encarnado. E pior ainda, que tenha morrido na cruz. Isso não entra nas categorias deles. Por isso eles se escandalizam. Da parte dos gregos, eles consideram uma loucura. Isso não entra na lógica de Cícero, de Platão, de Aristóteles e, enfim, de outros pensadores. Caríssimos, pregamos Cristo crucificado, escândalo. Mas para aqueles que creem, é poder, é sabedoria de Deus. O apóstolo Pedro, não somente São Paulo, mas também São Pedro, faz alusão a este escândalo bom. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, de 7 a 8. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra,
Mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Nela tropeçam porque não obedecem à palavra e realmente era tal o seu destino. O escândalo bom. Pedra de tropeço, a pedra angular, nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho nunca foi, não é e nunca será unanimidade. Nunca foi acolhida pacificamente, sempre e por todas as pessoas. Historicamente, em 2000 anos de cristianismo, sempre, aqui, ali ou acolá, ela foi hostilizada, mal compreendida, deturpada, ridicularizada, combatida, cumprindo assim essas profecias que acabamos de citar. Na verdade, quando tais fatos aconteceram e estão a acontecer, cumpre-se aquilo que o sacerdote Simeão disse a Nossa Senhora quando apresentou o menino Jesus no templo para ser consagrado, acompanhada do seu esposo José, pai adotivo de Jesus, conforme o costume da época. Cito literalmente Lucas capítulo 2, versículo 34. Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel e a ser um sinal que provocará contradições. Para uns, causa de queda, portanto, escândalo. Para outros, causa de soerguimento. E assim será até o fim da história. A mensagem do Evangelho vai agradar a uns, que sairão do seu erro e se converterão. Outros jamais quererão sair e permanecerão nas trevas. Escândalo bom. Estamos concluindo mais este programa e agora uma exortação. O cristão não deve se preocupar com o que vão pensar da mensagem de que ele é portador, do anúncio que ele faz, da evangelização que ele realiza, da sua conduta no meio do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Uns renderão glória a Deus, outros ficarão furiosos, debocharão, criticarão, desmerecerão, humilharão, perseguirão, matarão, desmoralizarão e assim por diante. O cristão tem consciência de que, na sua fidelidade a Cristo, ele é escândalo para os maus, mas também deve estar alerta para não ser escândalo para os bons. Causa de tropeço para os bons, fazendo com que sua conduta cause perplexidade nos que já creem em Cristo, a ponto de estes abandonarem a fé, não mais praticarem a verdadeira religião, a fé católica, ou arrefeçam no seu propósito de buscar o Senhor, se distanciem da igreja, não sintam mais motivação para rezar, para receber os sacramentos, para frequentar a Santíssima Eucaristia. A nossa conduta deve sempre ser vigiada. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Escândalo bom, escândalo mau. Devemos pedir a Deus a graça de jamais sermos instrumentos para a queda de quem quer que seja, pedra de tropeço para quem quer que seja, levando-o assim a pecar. Mas também devemos pedir ao Senhor, ajuda-nos a ser pedra de tropeço como Jesus foi, pedra de escândalo como Jesus foi, e ajuda-nos a levar com humildade, com fidelidade, com audácia, com destemor, com paixão, com firmeza, com segurança, a mensagem
autêntica e cristalina do Evangelho. Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas para aqueles que creem, é poder, é sabedoria de Deus. Amém.